Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui do canal Família em Cristo. Que bom nós estarmos nos encontrando novamente para mais um momento de reflexão. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe essa mensagem. Você que já se inscreveu, curta e compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer aí a sua pergunta, faça o seu comentário, nós estamos prontos para interagir com você. O fortalecimento desse canal passa pelas suas curtidas e pelos seus compartilhamentos. Hoje eu quero aqui fazer uma breve reflexão com você sobre o medo. Eu não sei se você sabe, mas uma das emoções que mais permeiam a nossa alma é o medo. Se nós tomarmos, por exemplo, para os cristãos, a Bíblia, lá no Jardim do Éden, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, diz que o Senhor Deus passeava no jardim e o homem se escondeu de Deus. Deus chamou o homem e o homem disse, não é que estava escondido? Porque ele sentiu medo quando ouviu os passos de Deus no jardim. Quando ouviu o barulho dos passos de Deus no jardim, ele sentiu medo. Você pode observar que muitas coisas são motivadas pelo medo. Até mesmo a nossa vida de oração, às vezes, é motivada pelo medo. O medo de Satanás, o medo de ir para o inferno, o medo das coisas darem errado para nós. Então nós somos motivados pelo medo. Quantas vezes a nossa motivação de devolver o dízimo é medo? Alguém diz para nós, se você não devolver o dízimo, a mão de Deus vai pesar sobre você. Você vai ter sérios problemas na área financeira, você vai ter sérios problemas na sua saúde, então a gente acaba devolvendo o dízimo por medo. A gente acaba tendo uma vida de oração por medo. A gente acaba lendo a Bíblia por medo, a gente acaba indo na igreja por medo. Quantas vezes, meus irmãos, a própria mídia faz uma propaganda, faz uma divulgação de um problema, mas de um produto melhor, mas se você for ver lá na origem, a propaganda daquele produto primeiro desperta em nós a emoção do medo, para depois apresentar o problema. Muitos medicamentos que nós tomamos, principalmente medicamentos que diz que é prevenção, é motivado muitas vezes pelo medo. Nós temos medo do envelhecimento, temos medo da enfermidade, temos medo e acabamos tomando medicamento. Quantas pessoas tomaram muito medicamento nesses dias agora de pandemia por medo? Mesmo contrariando a orientação do médico, tomou medicamentos que está comprovado que não é eficaz para o tratamento da Covid-19, mas a pessoa tomou por quê? Por medo. E acabou, desenvolvendo até uma enfermidade no fígado, no estômago. Mas por que a pessoa tomou medicamento? Por medo. Então o medo, ela está presente com a raça humana desde a sua origem. E o medo não é prudência. Vamos ter bem definido isso. Medo é uma coisa, prudência é outra. O que é prudência? Prudência, eu sei que se eu colocar a mão no fogo, queima. Eu sei que se eu colocar a mão em um fio de alta tensão, eu posso ser eletrocutado. Isso é prudência. Se eu correr demais com o carro, se eu cruzar o sinal, enfim, isso é prudência. Medo é tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer motivado pelo medo. Por exemplo, eu não vou sair no quintal à noite porque pode ter lá uma assombração. Eu vou tomar esse remédio para me prevenir do câncer, de tal doença. Mas o médico te orientou? Não. Mas é por medo. Quantas vezes nós gastamos o nosso suado dinheiro com coisas, com remédio, com equipamentos, por medo. E não, às vezes inconscientemente, nós somos motivados pelo medo. Conta-se que um moço morava na zona rural e o pai dele caiu doente. E ele foi para a cidade comprar remédio para o pai. E antigamente, os medicamentos vinham em potes de vidro, com uma tampinha de borracha, vinham ali dentro os comprimidos. E ele comprou o medicamento, estava voltando para o sítio onde o pai morava, levar o medicamento para o pai, mas tinha uma pequena mata que ele tinha que passar no meio dela para chegar na sua casa. E diziam que aquela mata era uma mata assombrada. O que ele fez?
Quando ele chegou na entrada da mata, ele começou a correr. E ele começou a correr e começou a ouvir um barulho, como se aquele barulho estivesse seguindo ele. E ele, quanto mais corria, mais aumentava o barulho. Ele foi correndo, correndo, correndo. Já estafado de tanto correr, ele lembra que estava levando no bolso da sua calça o remédio. E quando ele põe a mão no bolso, para o barulho. Ou seja, ele começou a correr, os comprimidos começaram a ter atrito com o vidro do potezinho e produziu um barulho. E ele, com medo, começou a correr, imaginando que a tal assombração estivesse ali se manifestando. Perceba que muitas vezes, por medo, nós começamos a acusar que o nosso filho usa droga. Muitas vezes, por medo, nós começamos a acusar que a nossa esposa está nos traindo. Muitas vezes, por medo, nós começamos a acusar que nossa esposa está nos traindo. Muitas vezes, por medo, nós começamos a acusar as pessoas que elas estejam fazendo coisa errada. Mas lá no fundo, não é uma convicção que nós temos, é por medo. Observe quais são as emoções que tem te tomado e perceba se o medo não tem sido o seu mestre, o seu conselheiro. E se o medo é o seu mestre, é o seu conselheiro, saiba, ele é um péssimo conselheiro. O que fazer então? Eu convido você a fazer o seguinte, a pensar naquilo que você pensa. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, eu sou um homem que vivi com muito medo. Eu sei o que é medo. E eu sei o que é que o medo fala. Eu sei o que é que o medo faz. Como eu comecei em um processo da libertação do medo. Até hoje, ainda eu não estou livre do medo. De vez em quando ele quer me tomar. E quando ele vem com as suas sugestões, com as suas conversas fiadas, eu começo um diálogo com ele. Eu começo a pensar naquilo que eu penso e eu começo a retrucar o medo. Normalmente usando um princípio bíblico. O Senhor não me deixará e jamais me abandonará. Um dos grandes medos que assolaram a minha vida foi de ser abandonada, tudo errado, de perder a amizade das pessoas, de perder as pessoas que eu amo. Quando isso começa a me atacar, eu lembro, Deus não me deixará e jamais me abandonará. É Ele quem me ajuda, eu não tenho medo de nada. Que mal poderá me fazer um homem? Ou eu lembro de outros versículos bíblicos, lembro muitas vezes de teorias que eu aprendi lendo em decorrência do medo. E aí eu percebo que ele não faz o estrago que ele fazia antigamente na minha vida. Muitas vezes eu acabava mentindo por medo, porque eu queria que as pessoas me aceitassem. E eu acabava mentindo para as pessoas para que elas me aceitassem. Infelizmente eu descobri que muitas mentiras estão vinculadas ao medo. Eu tenho medo que as pessoas não me aceitem. Eu tenho medo que as pessoas tenham uma impressão ruim de mim ou não tenham uma boa impressão de mim. Aí eu acabo mentindo, criando uma história fantasiosa para tentar impressionar as pessoas para que as pessoas tenham um bom conceito de mim. Isso tudo faz muito mal. Isso tira de nós nosso ser original. Tira de nós o que nós temos de melhor, que é a nossa essência. Nós nos tornamos um ser sem referência. Por isso, meu irmão e minha irmã, a partir de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o Senhor não nos deixará e jamais nos abandonará. É o Senhor que me ajuda. Eu não tenho medo de nada. Que mal poderá me fazer um homem? Eu não tenho medo de nada. Que mal poderá me fazer um homem? Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, aqui do canal Família em Cristo. Você que foi edificado, compartilhe, mande para as pessoas que você quer bem, para que elas ouçam essa mensagem e também seja edificada. Curta, compartilhe e comente essa mensagem. Que você possa me ajudar na missão de evangelizar.